Jesus Cristo veio para que nós vivamos com Ele. Viver com Deus, viver com Cristo é ter uma vida em abundância. Aleluia. Sabia que os restos que você carrega aí dentro de você não vai roubar a sua salvação? Não vai. Os restos que nós carregamos dentro do nosso coração não vai nos impedir de entrarmos no céu. Porque a condição de entrarmos no céu é crermos de todo o coração no nosso Senhor Jesus Cristo. É aceitarmos a Ele. Mas os restos que há no nosso coração irão nos roubar da vida em abundância aqui na terra. E ter uma vida roubada, irmãos, é uma coisa muito triste. Ter uma vida roubada é uma coisa que você parece que tudo que você constrói desmorona. Tudo que você sonha, você não alcança. Tudo que você pensa, parece que você não acredita mais em você, você não tem força para levantar para fazer. Porque o inimigo está drenando, roubando a sua força, a sua esperança, a sua alegria. Nós precisamos clamar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais habitar sozinho nessa casa. Eu não quero mais ter essa pia cheia de restos, tantas lembranças. Entra aqui, Senhor. Entra aqui, Senhor. E muda todas as áreas da minha vida, muda todas as coisas. E às vezes você está pensando: meu Deus, mas se Deus entrar e levantar esse tapete aqui, o que ele vai achar? E aí você está com receio de Jesus entrar na sua casa, porque tem muita coisa debaixo do tapete. E coisas que estão lá há muito tempo. Coisas que estão lá talvez na sua infância. Mas eu quero te dizer algo, irmãos. Não é para te consolar, mas sabe tudo que você colocou debaixo do tapete? Ele estava ali vendo o que você colocou debaixo do tapete. Ele já sabe o que tem lá. Mas Deus é demais, irmãos. E Deus amoroso é esse. Deus é muito gentil, irmãos. Deus é tão gentil que Ele nunca vai invadir a sua casa. Ele nunca vai ir lá e na porta, eu preciso entrar aqui porque dá uma bagunça isso daqui. Nunca. Ele vai bater na porta. Tem alguma coisa aí? Eu posso entrar? Eu posso entrar e ceiar com você? Eu posso? Mas Jesus, eu não esperava você chegar uma hora dessa. Se eu soubesse que você ia chegar, eu tinha arrumado aqui pelo menos a sala. Você está lá batendo a porta. E aí? Você está ouvindo ele bater a porta, está fingindo que não tem ninguém em casa? Você está ouvindo ele bater a porta, está fingindo que não tem ninguém em casa mesmo? Para ele ir embora? Ou você vai deixar ele entrar? Porque mesmo em meio à bagunça, irmãos, quando nós amamos uma pessoa e a gente chega na casa de alguém assim, de repente, muitas vezes a gente chega e uma casa está bagunçada, a pessoa está até constrangida, mas quando a gente ama de verdade a pessoa, o que a gente faz? A gente ajuda a arrumar a casa. Não esquenta não, estamos juntos aqui. Eu vim aqui por causa de você, estava morrendo de saudade. Ah, mas eu estou ocupado, tenho que arrumar a casa. Então, deixa eu te ajudar então, deixa eu lavar essa louça aqui, vamos lavando junto aqui, eu lavo, você segue, vamos conversando. Cara, Deus é demais, irmãos. Meu Deus do céu, nós estamos falando de um Deus, do maior rei da eternidade. Ele é humilde a esse ponto. Ah, eu ganhei, tem que lavar? Deixa comigo, vamos lá. E Jesus, não tem nada para comer. Tem a bolachinha aí para sal? Se tiver, estamos felizes. Deus ama desfrutar da nossa presença. Nós precisamos amar desfrutar da presença do Senhor, irmãos. O Senhor não quer mais ver a gente abatido, irmãos. Não quer mais ver a gente andando de cabeça baixa. Porque quando nós andamos dessa forma, parece que nós não temos o Deus que temos, irmãos. Tudo bem a gente passar as nossas lutas, as nossas dores, irmãos. Eu não estou querendo ser hipócrita aqui. Eu sei o que é também passar pelos vales, e passo pelos seus vales. São vários, assim como vocês também. Mas Deus quer que nós olhemos para Ele, tenhamos esperança. E quando nós temos esperança, nós temos alegria. E quando nós temos alegria, não tem peso, irmãos. Quando tem amor, quando tem alegria, não tem peso. O Senhor nos convida para
uma vida de intimidade com Ele e de dividir o fardo, dividir o jugo, irmãos. Quem carregou já uma coisa pesada? Nossa, como é difícil carregar uma coisa grande e pesada. Mas como fica fácil quando chega alguém, cara, pega daí, pega daqui. Fala aí, irmão, quando a gente vai carregar aqui o meu boi na minha escada. Rapaz, toda vez que eu pego a escada que a gente usa aqui na igreja, eu falo, agora a arma é bem. Agora a arma é disso, com certeza. Mas aí quando chega alguém, agora vai ser moleza, vamos lá, precisa descer escada? Fácil, precisa subir? Fácil. Agora eu vou subir na escada lá em cima, meu Deus, eu estou gordinho, eu vou cair, certeza. Não, mas eu tenho um amigo segurando a escada lá embaixo, vai lá. Opa, um amigo segurando, eu tenho confiança, eu subo, não vai mal. Vamos lá, vamos resolver o que precisa resolver. Jesus quer caminhar todos os dias da nossa vida, do nosso lado, conhecendo mais profundo do nosso coração, tudo que está embaixo do tapete, a bagunça da nossa vida, para que Ele transforme, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumprir, é fiel até o fim. Ele não vai começar tirando tudo do armário e de repente, sabe o que quer meu horário, vai embora, ele deixou lá tudo fora do lugar para você sozinho. Ele é fiel para cumprir a boa obra. Deus colocou algo na sua vida. Aquilo que Ele colocou hoje está um caos. E parece que aquilo que Ele colocou na sua vida está te machucando ainda. E você está desesperado. E o Senhor está esperando. Ei, quando é que você vai me chamar? Sabe que a jogadora fica na beira do campo assim, está de próximo, esperando. E o time perdendo, todo mundo cansado, machucado jogando. E ele está lá, chama eu. Quando é que você vai colocar Jesus em campo na sua vida? Quando é que você vai colocar Ele no seu caos e falar assim, Jesus é isso. Perdi o controle. Bagunçou tudo. A culpa é minha mesmo. Não é dele, não é dela, não. Não é de fulano, a culpa é minha. A culpa não é dos juros do banco, não. A culpa é minha. A culpa não é minha esposa, meus filhos. A culpa é minha. Agora me ajuda. Porque eu não quero mais viver assim. E eu conto contigo. Irmãos, o Senhor nos ama verdadeiramente. Nós não estamos aqui na igreja, irmãos, para a gente cumprir uma agenda de domingo. Nós não estamos aqui na igreja para entregar a nossa oferta ao pastor, como falam para ele. Nós não estamos aqui na igreja para a gente aparecer para o irmão que a gente é santo, mais santo que um, mais santo que o outro. Nós estamos aqui na igreja porque nós sabemos que o nosso espírito tem fome e sede. Nós temos fome, nós temos sede. Porque nós sabemos que nós precisamos mais de Deus. Que nós precisamos de direção para a nossa vida, de cura, de transformação. E o Senhor sabe. E Ele quer te tratar e te alimentar. Mas, irmãos, se eu te der essa garrafa de água fechada, eu te dei. Está lá, você vai você, eu não abri minha garrafa de água. Só que se você não abrir e não beber, a sua sede não vai embora. E isso faz toda a diferença, irmãos. Quando nós estamos diante do banquete do Senhor, que é a palavra dele, nós precisamos ceder nossas mãos e nos alimentarmos disso. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E o que é nos alimentar da palavra do Senhor? Nós precisamos refletir sobre aquilo que Deus está falando conosco e colocarmos em prática durante o nosso dia, durante a nossa vida. Porque enquanto nós ouvimos, mas não colocamos em prática, nós somos aqueles que conhecem de Deus, mas não caminham com Ele. E não é porque Deus te rejeita, não. É porque você não está abrindo a porta. Mas Deus está falando, não, eu estou ouvindo. Estou quietinho aqui na porta, só ouvindo. Ele está falando que tem que limpar tudo, tem que organizar. Aí Jesus sai. E aí você passa no stories.
Outro, daqui a pouco você já esqueceu do que você estava falando. Daqui a pouco você não está colocando em prática aquilo que Deus está dizendo. Daqui a pouco sua mente já está em outro lugar. E aí você não coloca mais em prática aquilo que Deus está dizendo, e nós precisamos colocar em prática, irmãos. E agora eu vou entrar na mensagem da noite. Quem aqui já ouviu a parábola do semeador? A parábola do semeador diz que havia um semeador. E ele saiu a semear. Ele foi plantando. E acontece que, eu vou até ler para vocês aqui, irmãos, está lá em Lucas 8, 4 a 15. Lucas 8, 4 a 15 diz assim: reunindo-se uma grande multidão, devido a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeu. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu, deu boa colheita, a 100 fruto. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava a parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falam por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Eu vou repetir, irmãos. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem a palavra de quê? A palavra de Deus. A pessoa está ouvindo. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Uma pausa aqui, que isso é muito importante. Nós precisamos entender que o reino espiritual é uma grande guerra. E o prêmio dessa guerra é a nossa salvação, é a nossa vida, é a nossa alma, o nosso espírito. E nesta guerra, o inimigo tem uma forte estratégia e ele é muito perseverante em desconstruir aquilo que Deus constrói em nós, em roubar. E este texto é claro, Jesus ensinando os seus discípulos, dizendo: então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Se você receber uma palavra de Deus, ir embora, cheio de fé, mas no primeiro tropicão que você dá na rua, você para e começa a pensar: aquilo não é para mim. Ah, não. Acho que não, comigo vai ser diferente. Deus não quer isso para mim. Ah, não, Deus não vai fazer. Ah, eu sou muito falho. Quem está fazendo isso? O inimigo está vindo para roubar o seu coração aquela palavra. E quando ele rouba, a primeira coisa que a gente faz é deixar de crer. Irmãos, olha que interessante, esse é o primeiro item que Jesus explica. Porque quando ele fala que a gente deixa de crer, é como se pausasse tudo. E esse é o elemento mais importante, porque se você deixar de crer em Jesus, não tem como você ser salvo. Porque a salvação é mediante a fé, a graça do Senhor está na fé. Então nós precisamos ter sempre, irmãos, uma mente, um coração ativo para entender e discernir da onde vêm os pensamentos. Da onde vêm os pensamentos? O que eu estou pensando? Isso é saudável ou não? Porque se não for saudável, cabe a mim não permitir com que aquele pensamento continue. E só tem um jeito de você julgar os seus pensamentos. Lembra, irmãos, quando a Bíblia fala sobre balança? A balança não é mais a balança que a gente sobe hoje e vê lá os números digitais, até sai no produto no celular com as pesos. A
balança não é aquele que a gente chega lá no atacadão, que eles dividem, ainda sai o preço digital. A balança que eles se retratam naquela época era uma balança onde existia 2 lugares de colocar o item a ser pesado. E um lugar você colocava no peso, e você tinha conhecimento daquele peso, por exemplo, 1 quilo, colocava uma pedra de 1 quilo. No outro lugar, a Ellen chega lá e fala assim: Danilo, eu quero 1 quilo de prego. Aí eu colocava, e ele chega naquele lugar ali de prego. Aí ele vinha, quando ele chegava no 1 quilo, a balança ficava sincronizada, indicava que o peso da direita está equivalente ao peso da esquerda. O peso da esquerda é o peso conhecido, é o peso de referência, é aquele quilo que eu tenho certeza absoluta que é 1 quilo. O peso da direita é algo que é desconhecido, mas eu preciso chegar no quilo. Irmãos, o peso da esquerda, que é o peso conhecido na nossa vida, tem que ser a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada do Senhor, em português de preferência, para você não errar o que quer dizer. E o da direita são as coisas que acontecem na sua vida. Tudo que acontece na minha vida eu preciso pesar com a palavra de Deus. E se aquilo não conferir com a palavra de Deus, eu já sei se aquilo é bom ou ruim para mim. Porque eu creio e confio no amor perfeito do Senhor sobre a minha vida. Então eu preciso entender que quando os pensamentos vêm ao meu respeito, não é porque os pensamentos estão em primeira pessoa, onde eu digo eu não presto, que eles são meus. Porque o inimigo é mestre de colocar ideias na primeira pessoa na sua cabeça. O inimigo não fala, você não presta. O inimigo vai lá e sopra sobre assim, eu não presto. Acho que não presta. Irmãos, ponha na balança os seus pensamentos, ponha na balança as suas emoções, ponha na balança os seus sonhos, ponha na balança todas as coisas da sua vida, ponha na balança as ofertas que você recebe lá fora, ponha na balança tudo, irmãos. E confira na palavra, por isso que é impossível a gente ter uma vida livre se a gente não entender da palavra. Você já ouviu que esse Deus é verdade te libertará. A verdade é a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, com o que você está comparando? Com o que você está medindo as coisas da sua vida? E se você está medindo com o peso errado, você continua um escravo daquilo, porque você não tem referência. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra. Pastor, mas eu acabei de chegar na igreja, acabei de aceitar Jesus, não sei por onde começar. Começa pelo Novo Testamento, vai ouvir a história de Jesus. Começa pelos Evangelhos. Depois cola no irmão que está mais tempo na igreja e pergunta para ele: cara, me conta aí um livro legal da Bíblia que você já leu, que mudou a sua vida, que te transformou. Ele vai lá e vai contar, e você vai lá e lê aquele livro, depois chega para outro, e começa a ouvir, começa a aprender, começa a buscar os seus líderes, pastores, amigos, como aprender a palavra de Deus, mas tenha essa referência para você poder julgar as coisas que chegam na sua vida. Amém? Amém. Amém. A segunda diz: as que caíram, são sementes, tá? As sementes que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra de Deus com alegria quando ouvem. Nossa, esse curso foi uma bênção, Deus falou comigo. Quem já passou por isso? Mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Irmãos, você acha que nós viveremos uma vida sem provação? Provação não quer dizer aprovação. Não é porque você está reprovado que você entrou numa aprovação. Não tem nada a ver. As provações virão sobre as nossas vidas. E o Senhor espera de nós que tenhamos fé e perseverança para que nós possamos alcançar. As provações vêm em todas as áreas da nossa vida, mas quando nós passamos perseverantes, somos aprovados por Deus, nós saímos da aprovação mais fortes, mais confiantes. Eu já ouvi histórias de tantos relacionamentos, irmãos, que acontecem em casos graves, de talvez uma traição grave que aconteceu. E aquilo foi uma dor imensa para o casal, a parte traída então nem se fala. Só que o casal decidiu se perdoar, decidiu viver aquilo que a palavra de Deus disse, nós devemos sim perdoar. E decidiu dar uma outra chance
para reconstruir algo que foi construído talvez de uma maneira torta, mas de uma forma certa. E de repente, não é de repente, não é de repente, depois desse processo, desse tempo, aquele casal é um casal fortificado, que se ama verdadeiramente. É um casal no qual Deus usa a vida deles para curar casais que estão passando por momentos de luta, momentos semelhantes. Porque o Senhor, Ele é mestre em converter todo mal em bênção. Então aqueles que resistem à aprovação, eles saem mais fortes e com uma bagagem boa daquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Eu fico imaginando aquele povo no deserto que saiu lá do Egito. Cara, me conta como foi o mar ali. E deu mesmo para ver os peixes passando assim do lado. Igual eu vi no desenho de Moisés. Você conversando com essa pessoa e essa pessoa falando assim: pois é, foi assim mesmo que Deus fez. Imagina a bagagem daquela pessoa que viveu isso, irmãos. As nossas provações, quando nós perseveramos, nos dão esse nível de bagagem. É uma mãe com um filho em fase terminal que busca em outra mãe que teve o seu filho ainda restaurado, curado por Deus, a esperança de continuar pedindo, de continuar crendo, de continuar acreditando. Quem nunca viveu aquela experiência tem o mesmo peso em aconselhar uma mãe como essa. A nossa vida não tem fim nosso na nossa caminhada cristã. Isso significa que tudo aquilo que nós vivemos, segundo a permissão de Deus, Deus irá usar para que a gente possa cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, quando você conta o seu testemunho de dor, quando a Lucilene vem aqui e conta o testemunho dela na Goiânia, ela está dizendo que nós devemos confiar no Senhor. Ela está carregando a verdade dela para que nós possamos aumentar a nossa fé e possamos viver também a nossa verdade. Dando continuidade aqui, diz assim, lá no verso 14: as sementes que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. As sementes, elas caíram num lugar bom, mas junto com essas sementes começaram a crescer espinhos, e esses espinhos começaram a sufocar aquilo que era bom. Irmãos, eu vivi uma experiência aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Irmãos, eu sou um homem também cheio de falhas, eu não quero fazer um comparativo me colocando numa posição de melhor, mas eu quero trazer para vocês só uma reflexão. Eu fui esses dias atrás, um mês e pouco atrás, participar de um seminário, que era um seminário de cura e libertação. Foi uma semana nesse seminário, que a gente tinha 6 horas de palavra por dia, em uma semana. E esse seminário falava muito sobre a questão de libertação. E eu fiz amizade com um rapaz muito legal. Ele estava doido para esse seminário. E ele falava assim, ele era de Goiás: eu preciso muito para esse seminário, eu preciso muito da minha libertação, porque eu não aguento mais essa escassez financeira, eu não aguento mais essa escassez hereditária dos meus pais sobre a minha vida. E eu tenho certeza que depois que eu sair daqui, a minha vida vai deslanchar. Aí nesse seminário tinha algo que era uma lista que você tinha que escrever tudo que você já viveu na sua vida, que você considera algo que deixou uma marca, um pecado, uma dor, alguma coisa assim. Irmãos, quando eu fui para aquele seminário, eu falei assim: Deus, eu estou tendo a oportunidade de sentar igual uma criança, de me surpreender a tudo isso daqui. Cara, eu vou abrir tudo da minha vida, tudo que tiver, eu vou colocar aqui, porque eu quero sair daqui sabendo que eu coloquei tudo para fora. Mesmo coisas que eu já me arrependi, já apresentei ao Senhor, mas eu quero ter essa oportunidade de falar assim: meu, eu fui uma unha para trás. E aí eles deram a folha não cabia mais. Aí eu peguei no celular, comecei a escrever aquilo lá, em ordem cronológica, desde quando eu era pequeno, comecei a fazer uma reflexão. Quando eu era criança, o que eu vivi, o que aconteceu. E depois dessa lista, ela era apresentada por um pastor, e você tinha um momento ali de aconselhamento, de confessar, de orar junto, de quebrar todas as coisas com aquele pastor. E eu falei assim: amém, estou nesse momento e tal, beleza.
e não sabia quando ia ser. E aí chegando esses amigos, né, eu fiz lá, fui lá e começamos a comentar sobre a lista. E aí ele foi e mostrou a folha dele. Tinha 3 linhas na folha dele. Meu Deus, se ele souber que eu sou pastor, ele vê minha lista. E aí foi lá. Aí eu falei assim, não, eu não tenho esses aqui e tal, mas eu acho que isso aqui está tudo tranquilo, resolvido na minha vida. E aí eu fui lá, eu abri meu celular assim, comecei a mostrar para ele. Rolado. Meu Deus, onde você veio? O que você fez? Eu falei assim, isso aqui é só um retrato de uma vida, da minha vida. Talvez você tenha mais ou menos histórias do que eu, mas eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu não quero sair daqui sem a oportunidade de colocar para fora. Às vezes coisas que talvez eu nunca consegui sentar diante de Deus. Eu me acertei, eu confessei, eu me arrependi, eu mudei, nunca mais contei aquela semente. Mas talvez faltasse um momento de me rasgar e de colocar para fora. E aí eu olhava aquilo e ficava pensando, eu falava assim, meu Deus, que riqueza que nós estamos vivendo, essa oportunidade, esse homem preocupado com o dinheiro dele. E era um empresário, uma boa empresa em Goiás. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor por causa de uma necessidade, nós estamos olhando para uma coisa só, sabe? A gente está olhando para uma fruta, para uma maçã na árvore, a gente está esquecendo todo o pomar que Deus tem para a gente. A gente está olhando para uma coisa só perseguindo. Não, eu vou orar, vou buscar o Senhor, porque essa área da minha vida tem que ser resolvida. Meu irmão, se você soubesse o que Deus pode fazer na sua vida, você não ia buscar só por uma área. Irmãos, eu saí daquele dia só para fechar essa história. Eu estava me sentindo uma folha do sulfite aquático. Nossa, irmãos, eu nunca senti isso. Uma folha do sulfite aquático, assim, quando ela está velhinha, assim, sabe? Cuidado, nem amassa essa folha. Irmãos, como é bom a gente pôr para fora as coisas. Como é bom a gente tirar um momento que a gente entende a palavra e a gente começa a refletir das coisas da nossa vida. E não é só aquilo que a gente pratica no presente, porque quando a gente entende, a gente para de fazer o que é errado. Mas muitas coisas do nosso passado, muitas vezes a gente fica se sentindo em dívida de acertar a conta com Deus, de ter uma conversa dessa, de se rasgar. Isso é uma vez, irmãos. Você não perca essa oportunidade, porque é muito boa. E você não precisa ir consigo fazer isso, não é porque ela é bom, mas você pode procurar para o pastor, o líder da sua confiança, e ter essa conversa também. De colocar tudo para fora e falar assim, Senhor, eu não quero mais nada da praia, eu não quero mais nada de conflito na minha vida, eu não quero mais nada de abuso no passado, eu não tive essa oportunidade de pôr para fora, eu vou me rasgar, porque é libertador, literalmente, bem? Mas aí, aqui estávamos falando sobre as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida começam a sufocar essa semente. Se nós estamos vivendo uma vida em Cristo, mas nosso olhar está terreno, essa semente não vai conseguir crescer, ela vai ser sufocada. Se nós estamos vivendo uma vida em Cristo, porque nós queremos algo em troca, nós estamos fazendo como os idólatras fazem. Nós precisamos entender que uma vida em Cristo é caminhar sempre com Cristo, e nós precisamos ter o conhecimento de Deus, de que o maior benefício, o nosso maior tesouro, a maior glória está naquilo que nós viveremos na vida eterna, naquilo que o Senhor leva lá na eternidade, não nas coisas passageiras dessa terra. Nós não podemos ser desses que deixam essa semente que é a palavra de Deus morrer em nossos corações. Mas as que caírem em uma boa terra são os que com um coração bom, generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Aquelas sementes que caem em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Nós precisamos entender essa terra que o texto diz é o nosso coração. Nós precisamos entender que no nosso coração nós somos responsáveis e que nós somos aqueles que devemos cuidar do nosso coração para que a terra, a semente venha e germine. E aqui ele dá algumas dicas importantes. Um bom coração e generoso. Sabe o que é um bom coração, irmãos? É quando você está ouvindo uma pessoa que talvez ela é 20 anos mais nova do que você, falando da palavra de Deus, e você tem um coração humilde de sentar e ouvir falando assim, o Senhor me fala comigo hoje. Mas a pessoa tem
tem 10 anos, eu tenho 20. O Senhor pode usar as pessoas de 10. Ou quando chega uma pessoa que não sabe falar, não consegue ler, está gaguejando, está com medo, mas ela está falando ali, o Senhor está falando com você, o seu coração está aberto para receber. O coração bondoso e generoso do Senhor é um coração humilde, um coração disposto a ouvir, um coração que está pronto a aprender. Essa é uma terra arável, irmãos. É uma terra mexida, que está fácil da semente cair e entrar. Coração bondoso, coração generoso. Porque a generosidade é você fazer aquilo que é necessário ser feito, mas em abundância. Porque quando você vai fazer uma coisa que você não faz com intensidade, com abundância, muitas vezes você só está fazendo aquilo que está ao seu alcance. É porque você está com medo, ou porque você está achando que a pessoa não é digna daquilo. Só que quando você faz com generosidade, com abundância, que você supera a expectativa da pessoa, de Deus, aquilo rompe, aquilo começa algo novo na sua vida. Nós precisamos ser generosos, nós precisamos ouvir a palavra e reter a palavra, porque assim dão fruto com perseverança. Irmãos, por que fruto com perseverança? Por que precisa então de perseverança se eu já estou fazendo tudo isso que o texto está dizendo? O que quer dizer perseverança nesse texto? Perseverança porque você vai precisar esperar. E por que você vai precisar esperar? Porque qual é a árvore que dá fruto o ano inteiro? Eu não conheço que seja natural. Quer dizer que existe uma estação para a árvore produzir seu fruto. Existe a estação do outono. Todas as folhas vão cair. Vai parecer que a árvore morreu. Mas também existe a estação da primavera. Que começa a vir as folhas, vêm as flores, a árvore fica bonita. E logo em seguida, depois das flores, vem os frutos. E frutos em abundância. E esses frutos geram sementes. E essas sementes são semeadas pelo semeador. Você está na presença de Deus, você está fazendo aquilo que você aprendeu, mas as coisas ainda não estão acontecendo. Calma, porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Talvez não diz a respeito de você estar fazendo algo errado, você não está confiando. Talvez você entendeu, você fala, Senhor, mas eu estou fazendo, eu estou confiando. Então aguarde, descansa no Senhor, porque os frutos virão. E eu acho, porque nunca me responderam, que a árvore não faz força para produzir fruto. Que é natural. É natural que quando nós vivemos na presença do Senhor, nós caminhamos com Ele, nós estamos segundo a vontade dEle, que as coisas aconteçam em nossas vidas. É natural que o Senhor derrame suas bênçãos, nos ajude. É natural, irmãos. Virá no seu devido tempo. Mas se a semente cair e não germinar, não tem como crescer. Se a palavra vier, mas você não crê, não cuidar dela, não tem como crescer. Então cabe a nós, irmãos. Cabe a nós cuidarmos desse jardim, amém? Quem já ouviu aqui que nós precisamos frutificar? Eu já ouvi. Nós precisamos frutificar. Irmão, você tem que dar fruto. Tem que dar frutos. E aí, irmãos, por muitos anos, eu ouvi isso de uma maneira equivocada. Porque eu entendia que dar frutos era servir, sabia? Era ganhar almas. Não, porque eu tenho que frutificar na presença de Deus, na casa do Senhor. Eu tenho que ganhar almas para o Senhor. Irmãos, isso é muito bom, tá? Eu só quero te dizer que eu estava entendendo errado. Porque frutificar diz a respeito de um novo caráter. Lembra que lá no começo a gente falou a respeito do caráter de Deus para nos ver? Existe o nosso caráter de resposta ao Senhor. E quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, fala a respeito dos frutos. Só que do fruto, na verdade. Existem os frutos da carne e o fruto do Espírito. E lá diz bem assim, irmãos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, quando nós caminhamos com Deus, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, com todo o nosso coração, é inevitável que venhamos dar o nosso fruto. Nós precisamos dar o nosso fruto. E nós precisamos entender que os frutos, o fruto que nós estamos olhando aqui, ele é como se fosse uma mexerica, ou um cacho de uva. O cacho de uva é um fruto, vocês concordam comigo? Agora, o cacho de uva tem algumas uvas ali. E aqui, assim como uma mexerica, tem alguns gomos dentro dela. Aqui nós temos 9 itens dentro desse fruto. E o primeiro item é o amor. Mas nós precisamos entender que não é só sentimento, mas é decisão de fazer o bem, mesmo quando custa, mesmo quando dói. O amor, o fruto do Espírito, é um amor muitas vezes sacrificial. É um amor que busca o bem do outro. É um amor que não depende do merecimento. E esse fruto é o principal, é a base de todos os outros. Porque não adianta nada, irmãos, não adianta nada se nós não tivermos amor. O segundo é a alegria. E quando nós falamos sobre alegria aqui, nós não estamos falando sobre uma euforia momentânea. Nós não estamos falando de uma alegria de dar risada, mas nós estamos falando de um profundo contentamento. É quando você fala assim, me falta isso, me falta aquilo, mas cara, não me falta nada. Porque Deus é o suficiente, Deus é tudo na minha vida. E por isso que eu sou alegre. Essa alegria, irmãos, vem da nossa relação com Deus. Vem do nosso caminhar da presença do Senhor. É a gente perseverar, a gente estar de pé mesmo nas nossas dificuldades. E não depender das circunstâncias, não depender da pessoa te dar bom dia, te dar um presente para você se sentir feliz. O terceiro é a paz. E a paz que não quer dizer que é ausência de conflito. A paz não quer dizer que é ausência de guerra aqui, no contexto do Senhor. Mas é a nossa tranquilidade de descansarmos no Senhor, de sabermos que Ele está conosco, independente da luta que a gente está vivendo. Eu amo o texto da Bíblia que diz: paz que excede todo entendimento. O que é isso? Paz que excede todo entendimento é uma paz que não se explica. Você não entende, você não sabe porquê, você está em paz com aquilo, mas o mundo está caindo e você está em paz. Mas meu Deus, vai rachar, você está em paz. É uma paz que excede todo entendimento. Isso é o fruto do Espírito. Isso é uma consequência. O fruto, irmãos, é como se fosse a consequência. O fruto é como se fosse o benefício, o resultado do Espírito habitando em nós. A longanimidade, que é a paciência, é a capacidade de suportar pessoas, suportar situações difíceis, sem explodir ou sem desistir. Porque não adianta você não explodir, mas você desistir. Você precisa ter essa paciência com as pessoas à sua volta, na sua casa e consigo mesmo também. Isso é um fruto do Espírito e a gente precisa controlar nossa ira. A gente precisa aprender a controlar nossas emoções sob pressão. Porque quando a gente se ira, se a gente perde o controle, a gente acaba fazendo coisas que machucam as pessoas. O quinto é a benignidade, é a gentileza, é a atitude de sermos amáveis, sermos educados, sermos cuidadosos com as pessoas. É um trato respeitoso com o próximo. É a sensibilidade da dor do outro, de entender, de se colocar no lugar do outro. O sexto é a bondade. A bondade é o desejo de fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, de ajudar. O sétimo é a fé, é a fidelidade, é a constância, é ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa fiel aos seus compromissos, seus compromissos feitos no altar de casamento, seus compromissos feitos numa aliança, num namoro, num noivado, seu compromisso feito com o seu chefe, onde você disse para ele que você trabalharia e assinar um contrato de trabalho. É o seu compromisso com o seu amigo que você disse que chegaria às 9 em tal lugar. Estar lá de fato no horário que você combinou e deixar a pessoa para trás. É o seu compromisso com aquilo que você se dispõe a fazer.
ter uma vida coerente e correta, irmãos. O oitavo é a mansidão, que é a força sobre o controle. Irmãos, mansidão não quer dizer que você é uma pessoa passiva. Não quer dizer que você é uma pessoa que aceita as coisas acontecerem. Mas é você saber controlar a sua força. Saber controlar a forma como você fala. É você ser humilde. É você ser perseverante, muitas vezes, em esperar certas situações. E Jesus é tão manso, irmãos, porque Ele sendo rei, com todo aquele poder, se faz tão manso, tão humilde com a gente, sem precisar ser. Mas Ele escolheu ser, porque isso é um fruto do Espírito. E é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são uns. E o nome, irmãos, é o domínio próprio. É o controle sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas emoções. Os desejos, irmãos, é muito fácil a gente associar na nossa cabeça com o que a gente está falando. Mas muitas vezes a gente tem um desejo do mal para a pessoa. Muitas vezes a gente volta de uma situação que você fala assim: eu queria ter falado aquelas verdades para aquelas pessoas. Tinha que ter falado. Era o seu desejo de colocar tudo para fora. Mas aquilo não era bom. E tem um provérbio que fala que um homem que não consegue controlar os seus impulsos, ele é como uma cidade sem muralha. Se você quiser entender o contexto, a muralha de uma cidade é que protegia contra o inimigo. E o homem, quando não controla os seus desejos, ele acaba criando buracos na muralha, a ponto de um dia acabar a muralha. Então, quando você tem o desejo de falar sempre a verdade para os outros, doa que doer, você vai começar a gerar feridas nos relacionamentos. Você vai começar a machucar as pessoas. Quando você tem um desejo de algo que é pecaminoso contra o seu corpo, um pecado sexual, uma cobiça, um pecado de roubo, às vezes uma compulsão de falar mentira, você está destruindo a muralha que te protege contra o inimigo. São as brechas que são abertas na nossa vida. Então, os 9 frutos do Espírito, eles são tão perfeitos que eles têm algo para nos ajudar a viver com as pessoas, conviver com as pessoas, e algo para nos proteger também. Agora, irmãos, eu quero fechar essa ministração falando de uma coisa. Qual é o fruto que você tem produzido na sua vida? Qual é o fruto que você tem produzido? É importante você se perguntar e você se responder sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas à sua volta têm examinado desse fruto. E às vezes você não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Mas as pessoas à sua volta não se limitam desse fruto. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor nos chamou para sermos diferentes. É muito comum, muitas vezes, a gente vê um casal que está passando por uma situação difícil, e aí chega uma das partes e começa a falar: está fazendo errado, não faz isso. Concordo, está certo, é verdade. Não seria legal estar do seu lado passando por isso. Mas você já pensou em fazer algo diferente, Qual que é a diferença fazendo isso comigo? Assim, sabe? Tudo bem, mas você entendeu primeiro. Irmãos, existe algo que é natural. Quando nós plantamos uma semente diferente, nós colhemos coisas diferentes. Quando nós oferecemos para as pessoas à nossa volta um comportamento diferente, uma fé diferente, uma perseverança diferente, uma palavra diferente, um olhar diferente, nós colhemos coisas diferentes. No nosso relacionamento com Deus assim, no nosso relacionamento com as pessoas também assim. Que fruto que nós estamos dando? Porque a palavra, Jesus ensina, lá em Mateus 7,20, que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Então nós precisamos carregar dentro do nosso coração uma meditação e colocar em prática na nossa semana o que a Bíblia diz a respeito do nosso caráter e da nossa vida. O que Deus espera de nós? Como que a gente pode mudar tudo que está à nossa volta? Através das pequenas mudanças da nossa vida, da nossa conduta. Através da mudança do fruto que eu dou para o meu irmão do lado. Eu vou receber algo diferente desse meu irmão. Ou das coisas ao meu redor. Porque o Senhor nos chamou para frutificarmos. E não é frutificarmos no fazer, é frutificarmos no ser. Porque toda vara, todo aquele que está ligado nele,
E a videira verdadeira é como um ramo, e esse ramo produz o seu fruto. E aquele ramo que não produz o fruto, ele será cortado, e ele será lançado. E quando lançado, o homem virá, pegará ele e lançará o fogo. Quero dizer para vocês que Deus nunca vai te limitar. Mas nessa mesma passagem, o Senhor termina falando sobre pessoas que aparentemente estão fazendo a obra, mas não vivem frutificando. Porque logo embaixo ele fala assim: haverão pessoas que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor fala: aparte-se de mim, porque eu não os conheço. O que isso quer dizer a respeito de que existem pessoas que fazem, que aparentam, mas não são. E nós precisamos ser aqueles que são e que nem parecem, mas somos. Dentro de nós vivemos os frutos do Espírito, porque é Ele que habita em nossas vidas. E como que esse fruto vai crescer? Limpando essa terra. Onde é a terra? No coração. O que tem de sujeira? São os restos que a gente falou. Como que limpa? Deixando o Senhor abrir, convidando Ele, falando: Senhor, entra aqui. E quando tudo isso estiver acontecendo, a sua vida não será mais a mesma. E de ferido você passará a ser uma mente pura. E de aprisionado você passará a ser um libertador. E de triste você passará a ser feliz. De sem esperança, você vai passar a ser uma pessoa que levanta o caído, que põe de pé e que ajuda ele a seguir. Que é isso que o Senhor tem para nós, amém? Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Pode apagar as luzes, os irmãos do louvor ficam liberados, não precisa vir. Pode deixar você se pé de fundo. Eu queria fazer uma pergunta para você que entende que a sua vida precisa de uma transformação. E assim como foi ministrado nessa palavra, a sua terra e o seu coração precisa passar por algo, uma transformação, uma limpeza, um renovo. Porque você anseia frutificar no Senhor, você anseia ter uma vida diferente do que você tem dito. Que você precisa olhar, deseja olhar para o seu ano de 2026 e falar: Senhor, eu quero um ano diferente, um ano de intimidade na tua presença, onde eu ouço a tua voz. Se você sente que você precisa ser transformado, que você precisa de ajuda, que você quer convidar Jesus a entrar na bagunça da sua vida, para colocar a ordem, eu queria te convidar a vir aqui à frente para que a gente possa orar junto. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor resiste os soberbos, mas jamais o Senhor descende os humildes do coração. Pai amado, eu me incluo aqui com os meus irmãos aqui na frente, diante de ti, Senhor, para te clamar que o Senhor venha invadir as nossas vidas, todas as áreas do nosso coração, da nossa história, da nossa vida. E venha nos ajudar, Senhor Jesus, a purificar, a limpar e a organizar, Senhor. Pai, o que nós te pedimos, Senhor Jesus, é que nós tenhamos um relacionamento contigo, no qual nós conseguimos ouvir a tua voz, Senhor. Onde nós conseguimos ouvir a tua voz e perseverar, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor já colocou sobre os nossos corações, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor aumente a nossa fé e a nossa perseverança. A nossa fé em continuarmos apresentando para o Senhor as nossas necessidades, mesmo quando o Senhor está em silêncio, mesmo quando a tempestade continua caindo, mesmo quando a nossa vida parece que está chacoalhando e parece que tudo vai a fim, nós queremos continuar perseverando em Ti, esperando em Ti, apresentando ao Senhor, que é o nosso consumador da obra que o Senhor começou, Senhor. Pai amado, eu quero te pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, tocando em cada coração que aqui está, tocando também no meu coração, nas nossas vidas, Senhor, e venha alinhando, transformando, abrindo os nossos olhos espirituais, para entender com clareza a Tua direção, Senhor.
Eu quero te pedir, Pai amado, que o Senhor venha transformando os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos, venha transformando a forma com que nós olhamos para as pessoas, venha transformando a forma com que nós ouvimos as coisas, a forma com que nós pensamos e falamos a respeito das coisas. Quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor entre nas nossas causas, Pai. Nós sabemos que Tu és um Deus de causas impossíveis. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que vem em socorro dos Teus filhos para as questões pequenas também. Que sabemos que o Senhor nos ama a tal ponto de cuidar de todas as coisas porque o Senhor conhece o nosso coração. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha frutificar, Senhor, todos os teus frutos em nossos corações, em nossas vidas, que nosso ano seja diferente, porque nós estamos produzindo um fruto diferente. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor afaste de nós o nosso inimigo que tenta roubar a Tua palavra, nos impedindo de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa confiança, aumente a nossa convicção e a nossa perseverança em Ti, Senhor. Porque sabemos que os Teus planos não serão frustrados. Nós te pedimos, Pai amado, que as nossas vidas produzam o fruto que alimente aquele que tem fome e tem sede. E que esse fruto que há em nossas vidas gere novas sementes, para que o Senhor, que é o semeador, nos use para semear em corações que estão prontos a Te receber, que estão necessitados a Te ouvir, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor transforme as nossas vidas e que o Senhor venha ao nosso socorro. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa esperança, a nossa fé, e nós declaramos, Senhor, que as portas do nosso coração estão abertas para Te receber. Nós declaramos, Senhor Jesus, que nós necessitamos da Tua ajuda para organizar e limpar os nossos corações e nos dar, Senhor Jesus, uma nova vida, uma nova esperança. Nós te pedimos porque confiamos em Ti, é o Deus soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus, Criador da terra, e não há outro como o Senhor, Pai. Não há outro Deus verdadeiro e poderoso como o Senhor. E nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.